Elon Musk, precisamos falar de Elon Musk, né? Muita gente braba com o nosso amigo. Então vamos lá. O que aconteceu? Tem gente que está culpando o Elon Musk por esse banho de sangue que estamos vendo no mercado. E tem gente, inclusive, nossa, eu vi hoje o Twitter dele, os comentários hoje foi sofrido. Muita gente lá culpando ele porque perdeu os investimentos da vida, porque, enfim, responsabilizando ele pela perda. Primeiro, você está no mercado cripto, você é investidor, se comporte como investidor, certo? Você terceirizar a responsabilidade para outra é coisa de criança. A gente não tem mais 5 anos. Você decide, em momento nenhum, o Elon Musk falou compre Bitcoin, compre Dogecoin, né? Falou a Tesla comprou. Quando perguntaram para ele por que comprou, ele falou: a gente tinha uma reserva em dinheiro, o dinheiro não serve para nada, é BS, é bullshit. E a gente comprou Bitcoin, que é quase a mesma coisa, mas é um pouquinho melhor. Em momento nenhum ele falou compre em Bitcoin, compre em Dogecoin. Dogecoin, ele falou: tô minerando o Dogecoin com meu filho. Dogecoin é super subestimado o potencial dele. O que vocês acham da gente fazer uma corrida espacial financiada por Dogecoin? Quem decidiu investir, investiu. E se você está com prejuízo, a decisão de investir foi sua. E se você estivesse com lucro, você também não ia querer dividir o lucro com ele. Então, como investidor, você precisa ser maduro. Sempre haverão riscos envolvidos. Não tem garantia. Não tem garantia nem que amanhã a gente vai estar vivo. Tá? Por isso que eu digo, já falei em vários vídeos, o risco é sempre 100%. Você sempre pode perder 100% do seu capital. Guardado em casa, guardado no banco, na poupança, ou seja lá onde for. O risco é sempre 100%. Pode acontecer. Bancos já faliram ao longo da história. Nosso último aqui, Banco Santos, se eu não me engano. Bancos congelam contas, governos congelam contas, dinheiros são confiscados. Tudo que você chama de segurança pode sumir do dia para a noite, tá? Então, o Elon Musk não é responsável pelos seus investimentos. Você tem que se responsabilizar pela tomada de decisões, certo? Você ouviu um comentário, se ouviu uma recomendação, a responsabilidade é sua. Veja bem, aqui a gente lançou o relatório em novembro, temos aí quase centenas de assinantes, a maioria não adquiriu. E é uma decisão dela. Algumas dezenas adquiriram e foi uma decisão dela. E elas assumiram o risco e também multiplicaram o seu dinheiro em 5, 10, 20 vezes. 5, 10, 12 vezes, até agora o máximo possível. Então, a gente sempre tem que né, é, acreditar no que está fazendo, saber que existem consequências e tomar decisões. Outros comentários estão falando que, por exemplo, como é possível um homem com Twitter influente destruir um mercado? Então vamos por partes, tá? Vamos por partes. Bitcoin bateu topo, 14 de abril, 64 mil dólares, conforme a gente tinha previsto aqui no nosso Inner Circle, na faixa de 62, foi 64. Vinha numa correção saudável na faixa de 55. Elon Musk tweetou, Tesla publicou que não mais estaria aceitando Bitcoin como forma de pagamento. E isso é uma coisa bem óbvia. Por quê? Tem que sempre ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Elon Musk é um cara que ele representa a empresa, está sempre em evidência e já trouxe alguns problemas para a empresa por ter a boca muito grande ou o Twitter muito popular. Então veja bem, quando eles anunciaram a compra de Bitcoin, no outro dia em seguida, vários consumidores da Tesla, várias pessoas começaram a cutucar o Musk e a própria Tesla sobre a questão do Bitcoin ser poluente, sim ou não e tudo mais. Inclusive porque já vem trazendo esse discurso de que o Bitcoin consome mais energia que isso, aquilo e tudo. Enfim, não vou me demorar muito sobre isso, porque, enfim, seria a história para um outro vídeo. Mas vamos ao ponto.
Então, provavelmente o Musk vinha sofrendo pressão, vários investidores que já têm compromisso com essa coisa do limpo e tudo mais, enfim, e provavelmente muita pressão também em cima do Elon Musk, dele ter alguma coisa em relação ao Bitcoin, ou falar do Bitcoin, da tese do Bitcoin. Ou seja, se você vê, já faz algum tempo que o Elon Musk parou de falar de Bitcoin e começou a falar só sobre Dogecoin. Por quê? Você tem que entender o que está acontecendo. Liability, responsabilidade. Se o Elon Musk começa a falar muito de Bitcoin, ele pode ser taxado de irresponsabilidade, porque a Tesla tem Bitcoin, então ele estaria favorecendo a Tesla, usando a popularidade dela para privilegiar o ativo da empresa. Inclusive, já se falou em investigação por causa disso. Depois desse episódio aí que aconteceu, ele está livre disso. Depois ele fica só falando em Doge. Por quê? Você já pensou por que ele só fica falando em Doge? Doge tem fundação por trás? Tem desenvolvedor? Tem dono? Não tem ninguém. E todo mundo sabe que, em última instância, é uma piada. Então é o paraíso para ele poder falar de Doge. Não tem responsabilidade e ninguém pode acusar ele de nada, certo? E mesmo porque a Tesla não tem Dogecoin. Então vamos lá. Depois, hoje mesmo, o Elon Musk deu uma tweetada que Tesla tem Diamond Hands. É o famoso contrário do Paper Hands, que aqui no Brasil se fala, chama de mão de alface. Ele falou, não, a Tesla tem Paper Hands, ou seja, não vendeu nenhum Satoshi nesse bear market. Ou seja, por que ele faria um Twitter que poderia prejudicar a Tesla, o fundo da Tesla, e ao mesmo tempo a Tesla não vendeu, que muita gente especulou que poderia ter vendido. Então ele tweetou 2 vezes ontem, para que não fiquem especulações, a Tesla não vendeu nenhum Bitcoin, e hoje a Tesla tem Diamond Hands. Então veja só o que aconteceu. E comece a refletir sobre isso, comece a enxergar padrões no mercado, as coisas que acontecem, as histórias se repetem. 64 era o topo, então a gente já vinha numa correção, a gente estava no meio de uma correção na faixa de 55 mil dólares, ali nessa faixa aí, mais ou menos. E o Musk tweetou, e o mercado reagiu de forma drástica, promovendo um sell-off. As métricas de análise mostravam que investidores recentes, os newbies, os novos, estavam vendendo. E os veteranos estavam segurando. Não havia movimentação em carteiras antigas, só em carteiras frescas que estavam tendo movimentação. Então você veja só. Então nós temos tido correções a cada 5 semanas, correções entre 20 e pouco, não passando de 30. E a gente estávamos com uma correção nesse horizonte. Eu vinha já apontando uma possível correção muito forte para julho. E nós tivemos a correção agora. Então vamos ver o que desencadeou. Nós estamos saindo de um topo, vindo de uma correção saudável. O Elon Musk dá um Twitter, o mercado reage negativamente. Nisso se forçou a correção, sell-off, e nós temos aí vários padrões, não vamos entrar em detalhes, mas vamos ver. O que desencadeia depois? Logo em seguida, coincidentemente, a China promove mais um ban de criptomoedas. China bane instituições, babá. Mais sell-off. E enquanto isso, o nosso amigo super sério da JP Morgan também começa a publicar que grandes investidores institucionais mega bilionários estão trocando seus bitcoins por ouro. E forçamos sell-off, um flash crash, batemos na casa de 28 mil dólares e ricocheteia, então, e retoma 35% em questão de horas. Acha tudo isso coincidência? Estamos no meio de uma correção, o mercado reage negativo a um Twitter do Elon Musk, muitos investidores novos, seguidores dele e tudo mais se emocionam, não acompanham o fundamento, sabem se é off. Alguns veem uma oportunidade e começam mais notícias ruins. Muitos cripto twitters, aí, muitos CT, muitos analistas mostrando gráficos e curvas do Bitcoin, chegando a 20 mil, 25 mil, e todo mundo fica desesperado e começa a vender. Não se iluda. Você sabe, na política, muitos desses influencers são pagos para
formar opinião. No mercado onde rola bilhões, não pense que é diferente. Como é que terminamos hoje? Com muita gente comprando. Temos uma nova baleia aí, tem uma carteira nova no pedaço com 10 mil bitcoins. Michael Saylor está com 111 mil bitcoins. Justin Sun comprou mais 400 e poucos bitcoins. Michael Saylor está maluco? Será que ele está maluco? O pessoal está falando que acabou a corrida do Bitcoin. Né? Acabou. É bear market. 2 anos para recuperar. Meses para recuperar. Será? Acho que o Michael Saylor está maluco. Ele comprou, já comprometeu o caixa da empresa, já emprestou o dobro do dinheiro que o caixa da empresa tinha. Toda hora arruma mais um dinheiro, mais 1 milhão e compra mais Bitcoin. Você acha que ele está esperando o bear market para daqui 2 anos só subir? Tem que prestar atenção. Conhece aquela máxima? Follow the money, siga o dinheiro grande. Ele deve saber o que está fazendo. Então, tem que começar a prestar atenção, né? Michael Saylor comprou mais, Justin Sun comprou mais, muita gente comprou mais. Tem uma baleia nova no mercado com 10 mil bitcoins. A Tesla não vendeu seus bitcoins. Olha o dinheiro grande. Presta atenção no que está acontecendo. Tem alguns players do mercado que são potências. Eles realmente são o mercado, eles são dinheiro. Não é siga o dinheiro, siga esse cara, essas pessoas e você vai saber o que está acontecendo. Não precisa nem saber. O que você souber que ele está fazendo, ou ele está pondo dinheiro, põe atrás. Um desses nomes é Peter Thiel. Peter Thiel. E outro... Esquece outro, tá? Você só precisa saber esse nome. Se você for esforçado e pesquisar, você vai descobrir quem é esse cara. E talvez, eu não sei se esse cara já não seria o homem mais rico do mundo, porque ele está tão envolvido em cripto, está em tanto projeto quente, tem tanta coisa, tudo fora dos livros, né? Se você for consultar na Forbes, ele está lá com seus 2 bilhões há anos, mas ele tem tanta participação em tantas empresas. No final do ano, eu não sou de indicação, indiquei uma ação dele, que performou mais que o Bitcoin no final do ano, inclusive, ele tem 12% da empresa, a empresa vale bilhões e bilhões. Então só a participação dele nessa empresa daria 3, 4 vezes mais o que a Forbes indica de fortuna dele. Então, debaixo do radar, esse homem é uma força da natureza financeira. Tá? Quem não sabe quem ele foi sócio do Elon Musk no PayPal, eram sócios, eram os dois principais. Tiveram momentos conturbados, mas um investe no negócio do outro. E Peter Thiel está all in em cripto, tá? Entranhado até os dentes. Uma coisa interessante, o EOS, quem está no mercado há mais tempo, tem uma blockchain que não é falada há muito tempo, que é EOS, EOS, e esse projeto é mantido pela Block One, e ele era investidor da Block One. E há tempos atrás ele vendeu, lá em 2017, vendeu a participação dele na Block One. Pero, agora, ele recomprou sua participação na Block One. É o sonho de todo mundo, né? Venda no topo, compre. Então você acha que o Peter Thiel voltou agora, comprou sua participação na Block One, porque nós estamos entrando no bear market? Você acha que Peter Thiel com Block One e mais alguns investidores chaves vão lançar a Bullish Exchange? Aportaram 10 bilhões nesse projeto. Vai ter liquidez, vai ser um megalodonte das exchanges, 10 bilhões, porque nós vamos entrar em bear market. Então você tem que enxergar os padrões, comece a perceber os padrões das coisas que estão acontecendo, tá? Então vamos lá, aqui para uma brincadeira,
no round de hoje, Elon Musk versus Bitcoin, quem ganha? Eu gosto do Musk, a história dele é incrível, ele é um cara extremamente motivado, tá? Não tenho nada contra ele, acho que está sendo até injustiçado nessa circunstância. Algumas coisas ficaram bem claras, que ele não está envolvido em cripto, tá? O conhecimento dele não é dos melhores, ele falou algumas coisas no Twitter sobre Bitcoin, e sugeriu algumas coisas que ficou bem claro que ele está bem por fora da história que está acontecendo e de qual a situação do mercado de cripto, tá? Então é isso aí. Então você pode ver que nem todo mundo consegue entender de tudo, né? Ele tem muita ocupação já, tem SolarCity, tem Tesla, tem SpaceX, tem Neuralink, tem um monte de empresa aí para já ocupar ele o tempo todo e não sei como é que ele dá conta de fazer tanto Twitter. Então vamos lá. Elon Musk, Tesla versus Bitcoin. Market cap. Market cap é o valor da empresa ou o valor do mercado, né? Market cap é o quanto que uma empresa vale, o valor dela, as ações no mercado. Market cap do Bitcoin seria o tamanho do mercado Bitcoin. Market cap da Tesla hoje é de 556 bilhões. Lembrando uma cosita interessante. A Tesla recebeu 20 bilhões em investimento e mais 2,4 bilhões em subsídios e incentivos do governo. Então, isso daria 25 vezes o capital investido para o valor da empresa, certo? Então, também, só para você entender, né? Uma coisa recebeu aí 22 bilhões,4 e hoje a empresa vale 556 bilhões, tá bom? Market cap do Bitcoin, mesmo com esse banho de sangue, são 743 bilhões e já chegou a 1,2 trilhões. Então, já sabemos que quem ganhou aqui nessa história é ponto para Bitcoin. Rentabilidade. Então, vamos pegar aqui a curva histórica da Tesla, 2 de julho de 2010. Abriu o mercado aí, ações da Tesla 3,84 centavos, tá? A máxima bateu aqui em torno de janeiro, 826, deu um pouquinho mais aqui. Então esse ano não tem sido um bom ano para a Tesla, nem para o Musk, né? Já acabou de perder a posição de homem mais rico do mundo. E as ações hoje da Tesla estão valendo 589 dólares. Eu lembro que foi a sensação aí no final do ano e todo mundo só recomendava comprar Tesla. Compre Tesla, compre Tesla, compre Tesla aí. Desculpa aí, meu amigo, você comprou o topo, hein? Tá com a mala cheia. Então vamos lá. Quem comprou julho de 2010 e segurou até hoje, não vendeu aqui na alta, se não realizou mais, está acumulando 153 vezes de retorno. Um retorno sensacional, sem dúvida, não há o que falar, espetacular. Você colocou $1.000, tem 153 mil dólares, colocou 10 mil dólares, tem 1,5 milhão. E isso de 2010 para cá, então em 11 anos. Sem dúvida, é um game changer. E o Bitcoin? Bitcoin não achei mercado 2 de julho, eu tenho algumas métricas, mas não temos datas precisas. Mas eu tenho aqui esta data, então vamos dar um desconto para a Tesla nesse round. E vamos pegar o valor do Bitcoin em 4 de janeiro de 2011, 29 centavos. Hoje, mesmo com esse banho de sangue, a 39.160, o que dá 135 vezes... Não! 135 mil vezes. 135 mil vezes de retorno para quem comprou Bitcoin em janeiro de 2011 e ainda tem guardado. Isso é tem precedentes, né? Não dá para falar, tá? Não tem o que falar, né? Quando você faz 10 vezes, você faz 1000%. Quando você faz 100 vezes, faz 10.000%. Quando você faz 1000 vezes, você faz 100.000%. Tipo, é 10, 100 milhões por cento de retorno. 135 mil vezes. Você colocou $1.000, teria 135 milhões. Colocou 10 mil dólares, seria bilionário, né? Uma coisa maluca. E round, ponto para o Bitcoin. PA Rate. O PA Rate é um número que se usa para decidir qual que seria o retorno da empresa. Digamos que eu compro a empresa
quanto tempo, se a empresa continuar do mesmo ritmo hoje, quanto tempo levaria para o meu dinheiro voltar para mim, né? Pagando a empresa com o lucro dela. Então, o P/E ratio da Tesla hoje é de 576 anos. Então, se alguém comprasse a Tesla inteira hoje, levaria 576 anos para pagar a Tesla com o faturamento, o lucro dela hoje. Tá entendendo? 576 anos. Absurdo, não é? A Ford, se alguém comprar a Ford hoje, a Ford se paga em 8 anos. E rate da Ford. E é claro que eu sei que você está gritando a plenos pulmões agora falando, não, Patrick, mas a Tesla é uma empresa de tecnologia, o multiplicador de tecnologia que tem que usar é maior e tudo mais. Concordo, mas eu conheço o multiplicador de tecnologia e ele não é tão puxado assim. Por exemplo, vamos pegar Alphabet. Alphabet é a Google, certo? O P/E ratio da Alphabet é de 30 anos e meio, 30,47. E da Kraft Heinz, só alguém aqui nada a ver com o mercado, né? Empresa de comida, 14,5. Então, não sei se tem alguma empresa com tanto tempo no mercado já faturando, com exceção de startups, que startups não dão lucro, então o P/E ratio delas é super esticado, porque elas não entraram e nem não estão no mercado, também não lançaram as ações e tal. Se tem alguma empresa assim, com tanto tempo na bolsa, com um P/E ratio tão esticado quanto a Tesla, né? Então, realmente, os investidores acreditam muito no futuro dela, um P/E ratio tão esticado assim. Qual o P/E ratio do Bitcoin? Bitcoin não tem ação, não tem mercado, não distribui lucro. Então, a coisa mais possível que a gente podia fazer é comparar com o retorno, o payback de uma mineração. Então, as mineradoras estão em falta, mas achei essa aqui na Amazon aqui usada, uma S9, um hash de mineração de 3,5 teras, né? Consumo de energia 1.323 a $600. Então, um hash de 13,5 terahashes, consumo de energia 1.323, você sabe que tem que minerar no Paraguai, já falei sobre isso aqui no canal, né? Energia é o que mata. Então você tem um retorno aí anual de 477. Você investiu 600 no equipamento, a energia está aqui, digamos que você tenha, né, uma quebra aí do aluguel e tal. Enfim, seria 2 anos de retorno para uma mineração de Bitcoin, a grosso modo, claro. Então, 576 versus 2, ponto para o Bitcoin. Então, Elon Musk versus Bitcoin, quem ganha? Sim, ele, o Bitcoin. Tá? É só para a gente fazer um exercício, você tem que entender que o Bitcoin é uma força hoje, né? Não é uma pessoa que vai quebrar. O Bitcoin chegou até aqui sem o Elon Musk e vai continuar com ou sem. O Elon Musk é bem-vindo. Ele é uma peça interessante para o mercado de criptomoedas. Em muitas dos game theories que a gente faz, a gente às vezes usa o Elon Musk em muitos fatores. Pense bem. Você sabe, já falei aqui, existem em torno de 2 bilhões de adultos desbancarizados, que não têm banco. A Starlink, em 2025, pretende ou promete ter internet no mundo todo. Esses lugares onde não tem banco, se tiver um sinal de internet, o que você acha que vai acontecer? Essas pessoas vão aderir às criptomoedas, às DeFi, muito antes dos bancos. Os bancos não vão chegar, banco é coisa passada. Se você visitar países que ficaram mais atrasados nas infraestruturas, países na África, países inteiros na África, não existe telefone fixo, só celular. Tá entendendo? Hoje aqui mesmo tem casa que não tem fixo, tem gente que nem tem fixo, nem tem número, já não se usa, entendeu? Em países onde não chegou a estrutura de telefonia fixa, só chegou o celular, as pessoas nem conhecem. Essas pessoas que não têm banco não vão conhecer banco, vão usar a tecnologia de cripto, vão usar as DeFi, vão usar esse novo recurso. O banco delas vai estar no celular, entendeu? Então a gente faz vários game theories e alguns possíveis
entre laços aí do Elon Musk envolvido, ele é uma peça-chave interessante. Vamos ver o quanto e como se desenhará isso no futuro. Então, o que você tem que pensar? A gente pensa às vezes que existe a possibilidade de um ban dos Estados Unidos, alguma retaliação. Cada dia que passa está mais fraco, certo? Dê uma pesquisada, tem muito senador, tem muito congressista que tem Bitcoin, certo? Eles não vão fazer uma lei anti-Bitcoin para prejudicar eles mesmos. Você sabe como funciona a política. Então, a maioria dos congressistas, hoje senadores e pessoas influentes tem Bitcoin. Então, follow the money, cada vez esses players que têm influência, tipo, o Peter Thiel que eu comentei, ele era o assessor de inteligência e tecnologia do Donald Trump, extremamente influenciado com o trânsito na Casa Branca, projetos com o exército americano, Pentágono, Palantir. Então, sim, os fundamentos continuam, estamos no bull market, estamos em ciclo de alta. Vídeo que eu gravei ano passado, falei que esse seria o nosso ciclo, apontei o target Bitcoin até 80 mil e nós vamos chegar lá, tá? Talvez até passe, mas vamos chegar lá, tá? Então, não se desespere, tá? Você não acertou a venda no topo ali em abril para comprar agora, paciência, né? A gente não acerta. Tentar acertar os topos e os fundos é uma ciência extremamente desafiadora. Ou você aprende a ir realizando aos poucos, ou você tem que decidir quanto que você quer, quanto que é bom para você, certo? Porque nós temos que também controlar a ganância, né? A ganância geralmente vai te levar à ruína porque você sempre quer ganhar um pouquinho mais, né? Você fez 10 vezes, você quer 20. Você fez 20, você quer 30. Você quer 30, perdeu 90% na correção de 2017 e estamos aí. O que eu tenho falado para muitas pessoas que estão entrando agora? Se você entrar agora, grandes chances de você se dar bem. Estamos num ciclo de alta. Eu acho difícil achar outra coisa que dê mais dinheiro do que esse nosso mercado hoje. Você viu o último vídeo do nosso portfólio, né? É animador. Mas se você entrar nesse mercado, uma visão de 5 anos, de 10 anos, você pode realmente mudar de vida, porque as coisas estão se desenhando e essa tecnologia chegou para ficar. Tá bem? Entendendo? Então é isso aí, esse é o recado de hoje, tá? Estamos aqui 2 horas da manhã, parei para gravar esse vídeo para talvez te dar uma palavra de ânimo. Fique firme, respire fundo. Estamos seguindo o plano. Sempre falamos que haverão correções, haverão dor de barriga, mas tem que manter a cabeça no lugar certo. Olhar a notícia, sempre falo, você tem que olhar a notícia que não vira notícia, tá? Imagina, Michael Saylor é uma empresa da Nasdaq, é uma empresa de tecnologia e de consultoria financeira. Então, talvez não tenha a pessoa mais adequada para segurar tanto Bitcoin quanto esse Michael Saylor, né? 111 mil Bitcoins, ele fechou hoje, ele tweetou, falou, as empresas que eu represento, que eu administro, estamos segurando 111 mil Bitcoins. Porque ele tem, imagina quantos analistas esse sujeito tem, de mercado, tecnologia e tudo mais, certo? E ele continua otimista, continua comprando. Então começa a olhar para essas pessoas, não a JP Morgan. A JP Morgan é o seguinte, o que ela falar faz ao contrário, você vai dar certo. Ela começar a falar bem do Bitcoin, está na hora de vender. Ela começa a falar mal, está na hora de comprar. Sempre dá certo, tá? Faz tudo ao contrário deles. É impressionante. JP Morgan é um dos bancos que mais paga multa por infrações financeiras, tá? Esse é outro número interessante. 2020, o dinheiro gasto, o dinheiro perdido com fraudes financeiras, com transações fraudadas,
no sistema financeiro convencional foram de 32 bilhões de dólares. Sabe quanto que foi no Bitcoin? Zero! Zero! Não tem, até hoje ninguém conseguiu fraudar uma transação na blockchain. Esse é o lance da blockchain, né? A imutabilidade do Bitcoin. Essa é a questão. Então, essa é a questão. Não tem nenhuma empresa no mundo capaz de concorrer com o poder computacional do Bitcoin. Esse é o poder da tecnologia, né? Como eu previ anos atrás, as blockchains privadas iam acabar, a Azure, o serviço blockchain da Microsoft foi descontinuado, não tem como concorrer com a blockchain pública. A blockchain é a tecnologia que deu poder para as formiguinhas, para nós, para as massas. É a tecnologia que permite as formiguinhas ser maior que os impérios de tecnologia. Se você pegar a Microsoft, a Apple, a Google, a Samsung, todas essas empresas, elas não têm mais programadores que o Ethereum. O Ethereum tem 200 mil programadores full stack e pretende, nos próximos anos, chegar a 1 milhão. Esse é o poder da descentralização. Então, nós estamos no lugar certo. Vamos ficar firme e se a gente continuar... Esse é um mercado que a gente está aí que vai reconstruir tudo que a gente conhece. Então, entre com a cabeça para 5 anos, para 10 anos. Você entendeu, né?